Ô Mari, e tem alguma força, algum recurso que a gente possa fazer para ajudar a passar por isso? Por exemplo, uma prima minha que também é psicóloga, ela falou: faz um diário, Uhum. escreve para ele, escreve o que você está sentindo, escreve o que está acontecendo, isso vai te ajudar muito. Eu também quero fazer gravado, inclusive, contar a nossa história, porque a gente viveu tanto e eu não compartilhei muito Sim. mesmo disso, né? E uma outra ideia também é compartilhar esse processo que eu tô vivendo do luto, que é Uhum. uma coisa completamente nova para mim. Eu não sei passar por isso, né? Mas eu tô aprendendo na marra e eu sei que tem muita gente passando pelo mesmo processo que eu. E como o objetivo disso tudo aqui sempre foi ajudar, né? Uhum. Ajudar mulheres, eu acredito que possa ser uma ajuda. O que você acha disso? E se tem algum outro recurso, por exemplo, meditação, alguma coisa nesse sentido? Olha, tem vários, né? Tem vários recursos, né? Vai muito do que cada um se identifica, né? E cada um ali no seu momento também, não? Então tem gente que tá num processo, tá no momento do processo do luto que ela não quer saber de nada. Ela vai sentir até Uhum, revolta se você falar para ela sair daquele lugar, porque é como eu te falei, né? Então uhum, o convite a viver ali é como se ela estivesse negando o amor da pessoa, né? Então a uhum, gente tem que ver em que momento. Dependendo do momento e de onde ela está, né? Existe sim, né? Então tem o diário, como a sua prima falou, tem as cartas, né? Que a gente pode escrever, tanto de despedida, mas de contar, né? Que de certa forma o diário, mas ela simboliza um fechamento, né? uhum, Né? Você envia, né? Simbolicamente, né? Aquela conversa ali que é para você, né? Uma coisa que eu costumo fazer com alguns pacientes, e isso eu faço qualquer momento, não só para quem está em luto, mas é um recurso muito rico na psicanálise, né? Que é a gente poder fazer um acervo da vida. Então, é você ir atrás de fotos, né? Por isso que eu falo que dependendo do momento, que vai ser muito mais doloroso fazer isso, né? Mas até onde a gente vai, assim, é, a gente ficar no raso e a gente vai entrando no fundo conforme a gente aguenta, tá? Até a hora que a gente pode nadar. Então, isso é um recurso de pegar fotos, mesmo que seja com ele sozinho, e aí você pedir para alguém que estava naquele momento contar a história daquele dia. E aí você escreve, né? Eu falo, você compra aquelas caixas de papel cartão, que é avulsa, cola a foto e escreve, né? Eu não estava junto, mas naquele dia foi a formatura dele, os amigos me relataram isso, isso, isso. Você vai ouvindo também sobre a pessoa a partir do olhar do outro, muito legal. sabe? E você vai tendo um acervo mesmo, né? De quem era aquela pessoa antes de você, a partir de você, né? E você tem uma memória mais vívida. Mas sim, tem o mindfulness, né? Algumas meditações guiadas de mindfulness específica para o luto, né? Tem a terapia, né? Tudo isso, de certa forma, são processos terapêuticos, né? Porque ele gera e mobiliza coisas dentro da gente. Então é muito importante. A gente vai fazer alguns exercícios, algumas atividades elaborativas, pode também, você tem que ficar atento ao seguinte, que pode despertar coisas em você que talvez você não dê conta. Você fala, nossa, eu preciso olhar. Então é bom procurar sim uma terapia, porque é um Uhum, apoio, né? É um percurso que você passa, mas você não passa sozinho, né? Você uhum, tem um apoio, você tem um suporte. Pode sim plantar uma planta, né? Você fazer um ritual, inclusive, junto com a plantinha, escrever e plantar junto ali, deixar, né? Aquela sementinha, dar um significado. Então, percebe? São várias coisas que a gente vai dando significados para aquela partida, né? E ficar muito atenta aos sinais das questões físicas,
e emocionais, porque o autocuidado nesse momento é importante. Porque pra gente adoecer, ó, é muito fácil, né? Então tem sim a tristeza, que é muito diferente de uma depressão. E a linha é muito tênue pra gente entrar naquele lugar, né? E desistir de fato da vida. E é muito sutil. Por isso que é muito perigoso esse processo do luto, né? Onde a pessoa, ela desiste de si, em prol de um amor. Não. Em prol daquele amor que você tem que persistir em você. Porque a partir daquele amor você viveu e pode continuar vivo, né? Então, eu tô sempre trazendo, tá vendo? É um convite à vida. Lembrar que há um convite à vida, né? Sim. E outro recurso muito importante é a fé, Sâmia. Independente da religiosidade, né? Da religião, da crença, é a fé. A fé, ela é muito importante no processo de cura do luto. Porque a gente, com aquela distância, a gente sabe que a gente pode ter aquela comunicação, né? Pela uma oração, tem aquela saudade, a gente se conecta com algo que vai além e está além, né? Mas também está muito presente, porque quando a gente tem fé, a gente sente, né? Então permanece muito vívido. Muito bom. Eu comprei um álbum. Vou montar. Hoje a gente não revela foto, né? É, porque é uma Quase tristeza, não né? revela. Mas eu falei, vou revelar, vou contar a história inteira. Fazer as Isso, é anotações. perfeito. Mas eu gostei da ideia que você deu de pegar outras situações também. Os amigos mais íntimos criaram um grupo. Eles mandam essas fotos e contam as histórias, mandam vídeo. É muito legal. Isso ajuda demais Isso é também. ótimo. Isso é Que a ótimo. gente... Eu consigo me alegrar de ver, né? Ele sempre foi muito alegre. Então a gente se diverte vendo as coisas que eles aprontavam, né? E tem ajudado bastante também. E a troca é muito bom, né? A troca é muito importante nisso, né? Então, evitar o isolamento. Vamos tomar, senão vai esfriar. Acho que já até esfriou, né? Ah, é porque ele estava quentinho? Ah, Mari, assim, nem é o meu perfil me entregar, sabe? E principalmente por conta da história que a gente viveu e do que ele despertou em mim, também não era o desejo dele de jeito nenhum. Curioso que tem hora que eu fico pensando, né, nas coisas que a gente conversou e viveu, e às vezes parece que a pessoa sabe, né? Fala umas coisas pra gente que você fica assim, "Ah, meu Deus." A gente teve uma conversa em uma das nossas viagens, que eu amava inclusive, porque a gente fica ali sem celular e vem papeando pra caramba, né? E falando assim sobre essas coisas, citando o caso de um conhecido que tem uma esposa que está numa situação muito debilitada mesmo, né? Não tem nem consciência praticamente. E ele falava sobre isso. Olha, numa situação dessa, se eu ficar assim, você, pelo amor de Deus, vai viver. A gente está nesse mundo, a gente tem obrigação de ser feliz. Então, isso me marcou muito, porque eu falei, gente, parece Te preparou, né? que foi me preparando mesmo, né, para isso. Algumas mensagens no celular, eu até postei esses dias uma que ele me mandou, um desses textos, sabe? Eu falei, nossa, parece que sabia, né? E então, assim, por quem eu sou, né? Porque eu sempre fui, por tudo que eu já superei, né? Pela luta da minha vida toda. E além de tudo isso, por tudo que eu vivi com ele e pelo que ele me enxergou, além, né, do que eu já sabia que eu sou, eu sei que eu vou passar, sabe? Que eu Sim. vou usar isso pra ser mais forte, pra viver mais, né, mais ainda, pra viver tudo que eu sempre quis, pra não me permitir voltar atrás, né? Ao contrário, o caminho é daqui pra frente. Mas agora a minha busca é passar por essa dor, né? É Sim, com certeza. atravessar. Até algumas pessoas falam, não, você precisa ser forte, você precisa superar.
Falei, gente, É cruel. me desculpa, mas o Luiz é insuperável. Aquele homem, não sou eu que vou ter que superar, não. Deus vai ter que dar um jeito, mas eu só vou atravessar essa dor de não ter mais ele comigo. Sim. Mas superar eu sei que não vai, que eu não vou, né? E tem horas que eu me sinto assim, como se a minha alma tivesse sido rasgada ao meio, né? A gente estava de casamento marcado, já tinha data e tudo, né? Dia 22 de novembro. Até me deram uma ideia, né? Falaram, faz alguma coisa que ele gostaria que você fizesse, né? Uma coisa que ele ficaria Uhum. feliz de te ver fazendo, né? Então, não sei ainda se eu vou fazer alguma simbologia nessa data. Mas, para mim é muito claro que eu sei que isso vai se tornar força para mim, Uhum. mas eu tô buscando recurso de atravessar a dor, recursos para atravessar mesmo. Que é isso que pega e que eu sei que é inevitável, né? É. E a minha pergunta é, que eu pergunto para algumas pessoas que já perderam alguém, né? Algum dia vai parar de doer? Porque eu sei que a minha alma vai cicatrizar. Uhum. Mas será que quando eu tocar vai doer tanto assim ainda, né? A pergunta que fica é essa. Se um dia a dor diminui. Com certeza. Com certeza, porque com o passar do tempo, e não existe o tempo certo e nem a intensidade certa, né? E existe o jeito para cada um passar por isso, né? Que eu acho que o importante é passar por essa correnteza que você está dizendo, sem tentar nadar, né? Senão a gente se desgasta, a gente acaba adoecendo. Porque ela é forte, a gente não consegue remar contra ela, né? É só deixar ela aí no seu percurso, respeitando da sua forma, né? O seu tempo, a sua dor. Mas, Sâmia, sim, ela é uma dor muito intensa no começo, porque no começo a gente precisa passar por todo esse choque, né? Se é real, né? Acredito que todo mundo que passa pelo luto já passou, que tem aquela sensação que você sonha que a pessoa tá ali, ela tá se despedindo, né? Os relatos são muito parecidos. A gente tem esses mecanismos para a gente conseguir, inclusive, suportar, porque é muito forte, é muito intenso, né? A gente pode usar uma analogia para o luto que da caverna, né? Que ela simboliza bem isso. A gente entra na caverna por uma entrada que não é a mesma que a gente vai sair, tá? Só que quando a gente está lá dentro, naquele lugar frio, escuro, com medo, com receios, com revolta, com raiva, com dor, com todo esse misto de emoções, que é isso que você me fala, eu não consigo nem descrever o que eu tô sentindo, porque é tudo ao mesmo tempo, né? Hora mais intenso uma coisa, hora outra, né? A gente cava a nossa saída. Então, sim, diminui, porque a gente encontra a luz, né, em meio a esse processo. Então, é nesses pequenos momentos em que você faz um diário, em que a sua amiga faz uma hidratação no cabelo, em que você tem uma conversa com o seu filho, que ele te lembra de algumas coisas, que ele te convida a viver, que ele te convida a lembrar, né? E você vê valor na vida, você se reconhece em vida, o que você pode fazer, né, para melhorar, para seguir, você tá cavando esse buraco. Até você encontrar a luz e falar, sabe, dói, mas eu consigo viver agora com essa falta e seguir em frente. Sem culpa de estar viva, sem culpa de ter saído daquele lugar, né? Perdoando a situação e a si, por estar viva, inclusive, né? E tendo a gratidão por ter vivido e ter passado por tudo isso. E estar viva. Então, a gente chega nesse lugar, né? A gente chega. Pode parecer impossível, mas ele existe, ele está aí, né? Então, sim, minha amiga, ele existe, mas não queira apressar. Lembra da gente se reconciliar com o tempo?